Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola e hoje na nossa aula de número 96 da playlist de Matemática do Zero, são só 100, hein? Tá acabando. Eu quero falar com vocês sobre gráfico, gráfico de linha, gráfico de coluna, que é a mesma coisa que gráfico de barra, e gráfico de setor, que é a mesma coisa que gráfico de piso. Sem delongas, sem enrolação, vamos logo direto ao ponto. Como que vai ser um gráfico de barra? Nós vamos usar barras, nós vamos usar colunas na vertical, né? Ou na horizontal para representar determinada pesquisa, determinado assunto. Então, gráfico geralmente pode ser para representar pesquisa, para representar estudos, quantitativos, dados, enfim, é uma riqueza muito grande que a gente pode usar gráficos. E aí, para ficar fácil da gente entender, vamos colocar esse exemplo aqui, ó, essa tabelinha aqui. Imagine que essa tabela seja a tabela que eu construí pesquisando a idade de alunos que eu tenho, né? Então, 9 alunos responderam ter 13 anos. Então, número de alunos e aqui idade. Coluna de número de alunos, coluna de idade. 24 alunos responderam ter 15 anos. 21 alunos responderam ter 17 anos. E 6 alunos responderam ter 18 anos. Eu vou pegar esses dados e eu vou construir para vocês os 3 tipos de gráfico que nós temos. E o primeiro gráfico que eu quero construir para vocês é o gráfico de barra ou gráfico de coluna. Imagina que então, como eu vou construir o meu gráfico, eu posso adotar o eixo X e o eixo Y, o que eu quiser, tá bom? Eu vou adotar como eixo X a idade. Que idade? Em que unidade de medida? Em anos. E vou adotar o meu eixo Y como sendo o meu número de alunos. Ok. Então, o primeiro dado que eu tenho aqui são alunos que têm 13 anos. Quantos alunos têm 13 anos? São 9 alunos. Então é como se eu fizesse uma barrinha para representar isso. Pronto. Por isso que é chamado de gráfico de coluna ou gráfico de barra. Pronto. O que mais que eu poderia fazer? Vacilei aqui, né? O que eu vou fazer? É porque eu coloquei ali de verde, então eu vou colocar aqui de verde também. Só para ficar a mesma corzinha. É coisa de gente que é enjoado com a matemática aí, né? Então vamos lá, de novo. 13, 9. Aí, ó. Agora sim. Ficou legal. 24 alunos de vermelho responderam ter 15 anos. Então, 13, 14, eu vou pôr o 15 aqui, ó. 15 anos. Quantos alunos responderam? 24. Vamos colocar esse 24 aqui. É como se a minha barra, ó, fosse lá para cima, até chegar lá. Beleza. Show. Agora 17 anos, 21 alunos, 15. Eu coloquei aqui, né? 16, 17. Tá aqui. Então, 17 anos, 21 alunos. Vamos colocar o 21 aqui.
Aí, ó. Então, observe que é bem simples, pessoal. Esses gráficos que eu estou fazendo, esse gráfico de barra que eu estou fazendo aqui, ele está na vertical, não tá? Mas poderia ser o contrário, na horizontal, tá bom? Não tem nenhum problema. Se o gráfico ficasse na horizontal, essas barras, né, ficassem assim, ó, ao invés do jeito que eu estou fazendo, é porque você vai ter mudado o eixo. Você vai ter chamado o eixo Y de idade e vai ter chamado o eixo X de número de alunos. Você só inverteu. É como se você pegasse esse gráfico meu e girasse ele. As colunas, as barras, elas ficam na horizontal. Não tem nenhum problema, tá? E 18 anos, 6 alunos, né? Vou colocar os 6 aqui. Pronto. Então é bem simples, pessoal. Isso é o gráfico de barra. Tá bom? Vamos ver então uma questão que utiliza do gráfico de barra. Olha só. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias. Quais são elas? Via correios, via internet, via mídias sociais, via SMS ou rádio e TV. Então vamos interpretar isso aqui? Categoria A e B. 34 pessoas, essa cor mais escura, utilizam o correio. Categoria A e B. 40 pessoas nessas listras verticais, significa internet. Então, se usam a internet. Categoria A e B, 37 pessoas. Essa coluna, essa barra em cinza mais escuro, seria as mídias sociais. AB, listras horizontais, 35, SMS. AB, coluna vertical mais clara, 28, rádio e TV. E aqui seria categorias C e D. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e uma categoria nas classes C e D. Então ele vai escolher uma categoria nas classes A e B, então vai escolher uma categoria dessas aqui e vai escolher uma categoria dessas de cá. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores, então eu quero atingir o maior número de consumidores. Tá aparecendo só no fundo o trem aqui, não sei porquê. A empresa deve realizar a promoção entre quais consumidores? Então nós queremos atingir o maior número de consumidores. Se a gente quer atingir o maior número de consumidores, a gente tem que atingir o maior número de pessoas. Então, nas barras da categoria A, B, quem é o meu maior número de pessoas? Não é 40? E 40 nessas listras verticais não é a internet? E nas classes C e D, aonde que eu tenho o maior número de pessoas, né? Meu maior número de pessoas aqui é 33, que é essa cor mais escura, que são os correios. Então, quais as classes que ele vai ter que escolher? Correios e internet, que seria a letra B aqui a resposta, tá? E o outro tipo de gráfico que nós temos é o gráfico de linha. Então aqui eu já adiantei, fiz a mesma coisa, tá? Horizontal, idade em anos, vertical, número de alunos, e vamos colocar esses dados. Então, 13 anos. Quantos alunos tem 13 anos? Não são 9? Então aqui, ó, é como se eu tivesse esse ponto no plano cartesiano. 15 anos, 24 alunos. Então, 15 anos, eu tenho 24 alunos. Vou pôr 24 aqui, ó. É como se eu tivesse esse ponto no plano cartesiano. (17 anos). Vou pôr 17 aqui mesmo, tá bom? 17 anos, 21 alunos.
É como se eu tivesse esse ponto aqui no meu plano cartesiano. E 18 anos, 6 alunos. Como se eu tivesse esse ponto aqui. Beleza, por que então que vai ser chamado de gráfico de linha? Porque nós vamos pegar esses desenhos aí e ligá-los por uma linha, por uma reta. Não precisa ser necessariamente uma linha, pode ser uma curva, dependendo do gráfico. E pronto. Isso é um gráfico de linha. Bem simples, né? Só isso. Vamos ver então a aplicação de uma questão sobre gráfico de linha? O que diz essa questão? Essa questão está dizendo o seguinte: um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operação: comprar ou vender. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Primeiro, vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal. Então, o que ele faz? Vende metade se fica acima do valor ideal. Compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que o seu valor fica abaixo do mínimo. Então, ele compra a mesma quantidade se ficar abaixo do VI. A mesma quantidade de ações que ele possui, tá? E o terceiro passo? Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do VO. Então, vende tudo se fica acima do VO. Então, entenda o seguinte: VI, vende metade. VM, compra a mesma quantidade. Então, ele dobra o número de ações. VO, vende tudo. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação do valor ideal, mínimo e ótimo. Então tá aqui, ó, valor ideal, valor mínimo não, valor ideal, valor mínimo e o valor ótimo. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Então vamos descobrir quantas operações ele fez? Aqui é o número de ações que ele tinha, eu não sei quantas. Aí o valor dessa ação, ó, começou a subir, cruzou aqui, né? Ó, começou a subir, cruzou aqui. Então começou a ficar o quê? Acima do valor ideal. Então quando fica acima do valor ideal, ele vende a metade. Então quando cruzou essa reta, ele vendeu a metade. Então ele ficou com metade, vendeu metade. O negócio continuou subindo, aí desceu, cruzou aqui de novo, só que ficou abaixo do VI. Abaixo do VI ele não faz nada, só faz acima. Então o que significa? Continuou desvalorizando, desvalorizou. Chegou aqui, vai começar a ficar abaixo do VM. E o que ele faz abaixo do VM? Ele compra a mesma quantidade, ele dobra o número de ações dele. Então ele fez mais uma operação aqui. Continuou decrescendo e aí começou a subir o negócio. Chegou aqui, ficou acima do VM. Acima do VM, de acordo com a questão, ele não faz nada. Continuou valorizando. Chegou aqui, vai começar a ficar o quê? Acima do VI. Então o que ele faz acima do VI? Acima do VI, ele vende a metade. Então ele operou de novo. Continuou subindo. Chegou aqui, chegou no VO. Né? Então, quando ficou acima do VO, ele vendeu tudo. Então aqui foi a última operação que ele fez, porque ele vendeu tudo. Então quantas operações ele fez? 1 operação, 2 operações, 3 operações, 4 operações. Letra B. Gráfico de linha. E por fim, o gráfico de setor, que também pode ser conhecido como o gráfico de pizza. Como que a gente vai fazer esse gráfico? Bom, a primeira coisa que você precisa saber para fazer esse gráfico são as frequências. Aí eu tenho 2 tipos de frequência, tá? A absoluta e a relativa. O que é a frequência absoluta?
Qual é a frequência absoluta da idade número 13? É o número de vezes que apareceu. Quantas vezes apareceu? 9. Então a frequência absoluta da idade 13 é 9. O que seria a frequência relativa? A frequência relativa seria, esse 9 representa qual porcentagem do total? Então nós vamos ter que calcular cada uma dessas porcentagens. Então vamos ver qual que é o total aqui? Para eu descobrir o total de pessoas dessa pesquisa, eu vou somar isso aqui tudo. 9 mais 21 dá 30, 30 mais 24, 54, 54 mais 6, 60. Então meu total é 60. Então o meu 9 seria que porcentagem? É como se eu fizesse uma regra de 3. Ó. 60 é 100%. 9 é quantos por cento? Isso que você ia fazer. Resolvendo essa conta, você vai encontrar 15%. Eu consigo fazer de cabeça, por quê? Quanto que é 10% de 60? Não é 6? 10% é 6. 5% é a metade. 3. 6 mais 3 dá 9. Então 10% mais 5%, 15%. Já vou fazer o cálculo de todas, tá? 24 seria que porcentagem de 60? É como se eu fizesse uma regrinha de 3 de novo. 60 é 100%. 24 alunos é quantos por cento? Você fazer essa conta, você vai encontrar 40% como resposta. Por que você quer 40%? 10% é 60. 10%, desculpa, 10% de 60 é 6. E 6 vezes 4, 24. Então, 40%. 21 pessoas têm 17 anos. Então, de novo, 60 é 100%. 21 é quanto? Se você fizer essa conta, você vai encontrar 35%. Porque é 6 mais 6 mais 6 dá 18. 18 mais 3, que é a metade, né, de 6, 21. Então, 35%. E o resto é o que falta para 100%. 6 aqui é o que vai faltar para 100%. Então, se eu somar 40 mais 15, dá 55. 55 mais 35, 90. Para 100%, 10. Ou você pode fazer a regra de 3, né? De novo, 60 é 100%. 6 é quanto? 10%. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer o gráfico, então? Primeira coisa que você vai ter que fazer é uma circunferência. Tá aqui. A circunferência. E qual que é a segunda coisa que você vai fazer? Você vai dividir essa circunferência em partes proporcionais a esses valores que estão aqui. Então, por exemplo, vou começar pelo 40%. Metade, 50% cada lado. Então, 40% seria mais ou menos isso aqui, um pouquinho menos da metade. Isso seria 40%. Então, esse pedaço aqui, ó, eu não tenho... Até aqui tem vermelho, ó. Não... Aqui, ó. Então, esse pedaço aqui que eu tô pintando de vermelho seria 40% do todo, né? Seria 40% do total. E 40% do total, que é o 24, que é o 24 do meu cálculo, é quantas pessoas têm 15 anos. Então eu poderia dizer que essa parte aqui em vermelho representa a idade 15 anos. Então eu vou colocar uma legendinha aqui. Que legendinha seria essa? 24 alunos. Tem 15 anos. Sei também que
35% tem 21 anos. 35% é quase essa mesma quantidade aqui, né? Quase ela, só que um pouquinho menos, né? Eu posso colocar aqui assim, mais ou menos, ó. Que seria o meu azul. Eu só estou pegando esses dados, pessoal, e passando para um gráfico de setor. Isso aqui não lembra umas pizzas, umas fatias de pizza? Por isso que é chamado de gráfico de pizza, tá bom? Então aqui seria 17 anos. Opa, eu quero azul. Então quem é essa galera que tem 17 anos? Quantas pessoas, né? 21 alunos. Beleza. Aí agora sobrou esse pedacinho aqui, né? Onde eu vou ter que dividir em 15% e 10%. Então eu posso falar que aqui, assim, mais ou menos isso, ó. O 10% seria esse pedacinho aqui um pouquinho menor. Então quem que seria essa galera aqui? O 10% é os 18 anos. E quantos alunos que falaram ter 18 anos? 6 alunos. E essa minha outra parte aqui, que é o 15%, é o verde, né? Que é a galera que tem 13 anos. Quantos alunos têm 13 anos? 9 alunos. E aí a gente poderia calcular esses ângulos aqui internos também, tá? Como que eu calcularia esses ângulos internos aqui? 15 anos. 15 anos. Quantas pessoas têm 15 anos, né? 24? Não deu 40%? Então a gente poderia fazer 40% de 360 graus. Você acha quantos graus é esse ângulo aqui? A gente pode fazer isso. Vamos ver uma questãozinha para a gente finalizar sobre esse negócio? Ó, em uma eleição estão concorrendo os candidatos A, B e C. Realizada uma pesquisa de intenção de votos com 1.000 eleitores, obteve-se o seguinte resultado, ilustrado no gráfico de setores a seguir. Aí quer saber qual é o valor do ângulo X? Então, ó, C não é 50%? Então, 50% de 1.000 pessoas, no caso, 500 pessoas, votariam no candidato C. 30% não votaria no A? 30% de 1.000, 3.000 pessoas. E 20% de 1.000, 2.000 pessoas. Bom, mas eu quis fazer isso aqui, ou não é 500 não, gente, é 5. Que 3.000, 2.000, é 200, 300, foi mal. Eu coloquei como se fosse 10.000 pessoas, tá? 300, 200, perdão. Mas isso aqui não precisava, eu só quis fazer esse cálculo aqui para você enxergar esse negócio. O que ele quer é ângulo. Então o que que esse 20% aqui, que é o ângulo X? Uai, o X é 20% de tudo. Mas tudo não é 360 graus? Então eu poderia fazer uma regra de 3 assim, ó. 360 graus é o 100%. 20%, que é o do B, é o X. Quanto que isso aqui vai dar? Obviamente, 72 graus. Letra D, só isso. Ou a gente pode calcular 20% de 360. Cortou um zerinho, está. Cortou outro aqui, está. Outro aqui, está. Outro aqui, está. 2 vezes 36, 72 graus. Bom, eu te expliquei porcentagem lá na aula de porcentagem. Então isso é o tipo de gráfico. Eu quis te mostrar os 3 tipos de gráfico que existe. Barra, coluna, linha, setor pizza. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Beijo para quem te beijo. Abraço para você. Tchau, obrigado.